Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas e nessa semana estamos tendo a nossa videoaula de revisão, exatamente, revisão sobre o conteúdo que estudamos nesse decorrer dessas semanas. Que conteúdo foi esse? O processo de regionalização do Brasil, ou seja, de que forma o Brasil foi dividido de acordo com o IBGE, as regiões brasileiras, as 5 regiões, e a questão da região socioeconômica, que nós temos a divisão em 3 partes: Amazônica, Nordeste e a Centro-Sul. Hoje teremos atividade para fixar o conteúdo que já estudamos. O que é que vocês vão fazer? Copiar essas questões no seu caderno, lembrando que copiar questões, isso significa perguntas e respostas, onde vamos responder no decorrer da nossa aula. Então, vocês já terão a resposta das questões na nossa videoaula de hoje. No final, o que é que vocês vão fazer? Tirar foto do caderno e enviar no Class. Quem for aluno do online e quem for aluno do presencial, entregar na sala de aula. E aí, estão preparados para mais uma aula? Lembrando que deverão ser perguntas e respostas. Vamos começar a nossa aula de hoje. Aqui no mapa ao lado podemos observar que de verde nós temos região norte, de vermelho nós temos região nordeste, de laranja temos a região centro, oeste, de roxo ou azul, né? Temos a região sul e de amarelo temos a região sudeste. Se vocês observarem o mapa com bastante atenção, irão perceber que a região norte ela é composta por 7 estados, região nordeste por 9, região sudeste 4 estados, região sul 3 estados e a região centro-oeste 3 estados mais um distrito federal. Então, nós temos aqui no total quantos estados? Aí a gente responde a primeira questão que pergunta quantos estados tem o Brasil. No total temos 27 estados? Não. 25? Não. 25 estados e um distrito federal? Não. No total temos o quê? 26 estados mais um distrito federal. Então, a nossa primeira questão é o item A. Observando ainda o mapa apresentado na tela para vocês, podemos perceber que a região norte tem o maior estado do Brasil em extensão territorial, que é o estado de Amazonas, e a região nordeste, vou alterar aqui a cor para vocês, tem o menor estado do Brasil, que é o estado de Sergipe. Então, vamos colocar aqui menor em extensão. Aqui nós temos Amazonas, maior em extensão. Lembrando que a nossa aula é revisão. Já vimos esse conteúdo, essas características em aulas anteriores. Também podemos observar no mapa, aqui na parte laranja, Ceará, o nosso estado. No decorrer também das nossas aulas, vimos que o estado mais populoso do Brasil é o estado de São Paulo. Então, aqui, mais populoso do Brasil. Significa o quê? Que tem o maior número de população, de habitantes. Então, nós temos o estado de Amazonas, que é o maior em extensão territorial, que está localizado na região norte. O estado de Sergipe, menor em extensão territorial, está localizado na região nordeste.
O estado de São Paulo, na região sudeste, é considerado o estado mais populoso do Brasil. Com essas informações, vamos para a nossa segunda questão. Marque a alternativa correta, que corresponde respectivamente. Então, se fala respectivamente, significa que tem que ser na ordem. Os estados brasileiros que apresentam, olha aqui, vou alterar a cor, voltar para a cor que a gente estava, vermelho. Maior e menor extensão territorial do Brasil. Então, de acordo com o que eu acabei de explicar a vocês, qual estado que tem a maior extensão territorial? Amazonas. E o estado que tem a menor extensão territorial? Sergipe. Então, a gente vai analisar os dados e procurar essas duas informações. E tem a fala, Amazonas e Acre. Está falso. Por quê? Porque o Acre não é o menor estado em extensão territorial do Brasil. Lembrando que ele quer saber com relação aos estados brasileiros. Item B, Pará e Alagoas. Falso. Item C, São Paulo e Amapá. Falso. Item D, Amazonas e Sergipe. Olha aqui os estados que a gente viu na nossa explicação. Então, Amazonas é o maior e Sergipe é o menor. Mais uma vez, lembrando que o estado de Amazonas está localizado na região norte e o estado de Sergipe está localizado na região nordeste. Vamos lá para a terceira questão. Sobre os estados do Brasil, marque as alternativas corretas. Então, isso quer dizer que temos mais de uma alternativa. Item A. Brasília, capital federal, está localizada em uma região em uma porção do estado do Goiás. Lembrando que Brasília, capital do Brasil, é localizada na região centro-oeste. Isso significa que é na parte laranja do seu mapa. Então, observando o seu mapa, você vai procurar entre os 3 estados que nós temos, Mato Grosso do Sul e Goiás, qual tem um retângulo, um quadrado que representa a capital do Brasil. Se você identifica neste ponto, alterar aqui a cor para vocês. Se você identifica neste ponto, significa que está correto. Então, com base nisso, o item A fica verdadeiro. Brasília, capital federal, ou seja, capital do nosso país, está localizada, sim, no estado de Goiás. Por isso que a região centro-oeste é composta de 3 estados, mais um distrito federal. Item B. Amazonas, maior estado do Brasil, está localizado na região norte. Vamos observar. Alterar aqui a cor. Amazonas, que já está aqui marcado para vocês. Maior estado do Brasil em extensão territorial. Olha aqui a informação. Está localizado na região norte, sim. Então, observe que antes de começar a responder as questões, a gente sempre analisando o mapa e encontrando suas principais características e observando elas, a gente consegue responder as questões. Então, item B fala, Amazonas, maior estado brasileiro, está localizado na região norte, totalmente acima da linha do Equador. Vou alterar aqui a cor para vocês. Vimos no decorrer das nossas aulas, analisando o mapa, que a linha do Equador corta 4 estados do Brasil. Nós temos 4 estados que a linha do Equador corta. Então, que estados são esses? Vou pontilhar aqui para vocês. Que estados são esses? Nós temos Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Então, se o item B está dizendo que ele está totalmente acima da linha do Equador, a gente vai observar aqui, através do pontilhamento que foi feito, que o item B fica falso. Por quê? Porque ele não está totalmente, ele está parcialmente. C. São Paulo é o estado mais populoso e povoado do Brasil e abriga cerca de 21% da população nacional. Verdadeiro.
Vimos aqui, ó, que São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. D de dado. Localizado na região Nordeste, o estado de Roraima é o menos populoso do Brasil. Olha aí a informação, meu povo. Estado de Roraima está na região Nordeste? Não. Então esse item fica falso. Estado de Roraima está na região Norte. Item E. Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais formam a região Sudeste. Certo? Nós temos aqui, ó. Seguindo a ordem que tem lá. Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais formam a região Sudeste. Sim. Considerada a mais desenvolvida economicamente do Brasil. Sim, também vimos isso no decorrer das nossas aulas. Então, aqui na terceira questão, como verdadeiro, nós temos o item A, o item C e o item E. Quarta questão. O Brasil é um dos países que possui o território cortado pela linha do Equador. Olha aí, a gente viu isso na questão 3, em um dos itens, que passa na porção norte do território brasileiro. Olha aí, porque passa na porção norte do território brasileiro. Então, significa que são estados da região norte. Qualquer item que tiver dentro dele estados que não são da região norte, você já vai eliminando. Por quê? Porque o próprio enunciado já está lhe dando uma dica. São estados da região norte do Brasil. Marca a alternativa que corresponde a esses estados. Então vamos lá. Item A. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Fica falso por quê? Porque aqui é região sul. Item B. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Fica falso porque aqui é região sudeste. Pará, Amapá, Rondônia e Amazonas. Olha, professora, pode ser o item? Pode ser o item, mas vamos observar os outros. Item D. Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte. Falso. Aqui nós temos estados do Nordeste, que é Bahia e Rio Grande do Norte, e o estado de Goiás, que representa a região Centro-Oeste. Item E. Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Ixi, professora, parece com o item C. Parece, mas nós temos um estado que modifica em cada item. Pará faz parte? Pará faz parte. Vamos observar aqui o mapa. Pará, está aqui ele. Amazonas, está aqui ele. Amapá está aqui. E aqui em cima, a sigla RR significa Rondônia ou Roraima? Você que disse Roraima acertou. Então, por conta disso, o item C fica falso e o nosso item correto é o E. Lembrando a vocês que essas questões elas devem ser copiadas no seu caderno e respondidas. Então, fiquem atentos à explicação, fiquem atentos às respostas para vocês não fazerem errado na hora que estiver fazendo atividade no seu caderno. Continuando a nossa atividade, chegamos à quinta questão. Fala o seguinte: observe o mapa de divisão regional. Por que regional? Porque o Brasil ele pode ser dividido de duas formas, de acordo com o IBGE, que é a divisão regional, ou a divisão socioeconômica, que são divididas em três partes: Amazonas, Nordeste e Centro-Sul. Mas aqui ele quer, ó, divisão regional, de acordo com o IBGE. Professor, o que é o IBGE? Não estou lembrado. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o órgão responsável por fazer todas as pesquisas, todos os levantamentos com relação à nossa população, com relação ao nosso país, economicamente, socialmente, industrialmente, com relação ao número de habitantes, homens, mulheres, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, ou seja, é o órgão responsável por todos os dados que a gente encontra com relação ao nosso país. Item A, lembrando que a quinta questão, ó, que é o item incorreto, então isso significa que é o item falso. Item A, o número 3 assinala a região Centro-Oeste. Ok, vamos aqui primeiro responder aqui observando. Número 1, região Sul. Número 2, Sudeste. Número 3, puxar aqui para baixo.
centro, se ficou feio, centro-oeste. Número 4, nordeste. E o número 5, puxar aqui para cima, norte. Então, essas são as nossas regiões brasileiras. Então, o item A diz, o número 3 assinala, ou seja, marca a região centro-oeste. Ok. Onde se localiza a capital do nosso país, Brasília. Item A, verdadeiro. Lembrando que a questão quer o item falso. B. O número 2 identifica a região sudeste, que apresenta o maior índice de industrialização. Correto. C. O número 4 assinala a alternativa sul. Vamos observar aqui no mapa. Número 4, qual é a região? Nordeste. Então, o item C é o item falso, o item que queremos, que está errado, que aqui é a região sul. O número 4 não é sul, é nordeste, onde se concentra o grande número de europeus. Certo, na região sul se concentra o grande número de europeus, mas se a gente fosse responder esse item transformando ele em verdadeiro, teriam duas opções. Poderia ser o número 1 em vez do 4, poderia ser o número 1, e a gente eliminava aqui o nordeste, e a informação seria correta, seria realmente sul. Então o item poderia ficar verdadeiro desta forma. Item D de dado. O número 5 corresponde à região norte, ok, onde se localiza a floresta amazônica. Sexta questão. O IBGE divide o Brasil em 5 regiões administrativas. Temos as respostas aí, ó, no mapa ao lado para você. Quais são essas regiões? Vamos lá. Norte, sul, centro-norte, no item A, não. Sudoeste, também não. Então, o item A está falso. B. Norte, sudeste, centro-sul, não. Noroeste e oeste. Item B também está falso. C. Norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Olha o nosso item correto, item C. Vamos ver por que o D está falso. Norte, centro-leste, não. Sul, nordeste e leste. Leste também não. Então, sexta questão, item C. Chegamos às nossas 3 últimas questões. 4 questões. 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Sétima. Das 5 regiões brasileiras, qual ocupa a maior área do Brasil? Ou seja, qual a maior região em extensão territorial, que tem o maior número de terras? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Você que falou a região Norte, acertou. Oitava. A região Sul é a de maior em tamanho? Não. Lembrando que a região Sul tem 3 estados. B. A região que abrange mais estados? Também não. A que abrange mais estados é a região Nordeste. E a de maior tamanho é a região Norte. A região que tem a menor área? Vamos ver o item D. Onde se localiza a capital do Brasil? Também não. Onde é que se localiza a capital do Brasil? Brasília, região Centro-Oeste. Então, nós temos o item C. A região sul é a região que tem a menor área, ou seja, menor território, menor quantidade de terras, e também a região que tem o menor número de estados, apenas 3. Nona. Qual a região brasileira que possui o maior número de estados? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste? Você que falou Nordeste, acertou, lembrando que ela tem 9 estados. Décima, essa é a região brasileira que possui o segundo maior contingente populacional do Brasil. Ainda que venha crescendo economicamente nas últimas décadas, boa parte de sua população enfrenta graves problemas sociais. Em algumas áreas dessa região, encontramos o clima tropical semiárido. Olha aí uma dica. Clima tropical semiárido é um clima seco, sertão nordestino. Olha aí a resposta sendo dada para vocês. Então, é o item A. E aqui encerramos a nossa aula de revisão, onde respondemos questões
Recapitulando o conteúdo que foi estudado nessas semanas, não esqueçam de enviar no Class os alunos do presencial, os alunos do online e os alunos do presencial entregar na sala de aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!